Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou aqui André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, mais uma vez, o Jorge Antônio Ouro, nosso querido amigo e irmão, né, que está aqui para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e cujo tema que nós vamos abordar hoje é uma coisa muito em voga, não de hoje, mas acho que de sempre, né? Eu também faço parte dessa palavra que eu vou pronunciar agora. É o preconceito. Nós vamos falar sobre preconceito. Como é que você está, Jorge? Tudo bem? Tudo excelente. Tudo assim que eu gosto de ver. Tudo excelente. Tudo cento e poucos por cento. Cento e poucos por cento. É isso mesmo? Está tudo sempre bem. Eu acho que começa a ficar tudo bem. Quando pergunta, eu sempre brinco assim. Sempre brinco não, falo sério. Ô, Grego, como é que você está? Tô que nem o caldo quinor, cada dia melhor. Ou então tô que nem a Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Então isso aí você contagia, é o que você passa para as pessoas. E realmente eu acho que você é o que você pensa, né? Tá tudo bem, o fato de você acordou, abriu os olhos, tá, pode andar, pode ouvir, sabe? Isso não, aí. Cada dia é uma vida diferente. Não é exato, pô. Exato. E e uma nova oportunidade, né? claro que sim. Uma nova oportunidade. E aí, assim, eu vou fazer hoje tudo que eu desejo? Não, mas vou tentar intensamente até na hora de dormir ou de morrer. Amanhã eu tento de novo e faço o meu melhor. E assim e um dia uma vida é a mesma coisa. Então, o que não pode é ficar reclamando, né? Porque aí é como assim, me deram tempo para preparar a mochila que eu vou levar na viagem e eu preparei, né? Saí para caminhar e aí eu começo a reclamar da mochila que eu mesmo escolhi. Isso. Aí não tem sentido. Aí aquela caminhada, parte dela é perdida reclamando da mochila. Só que daí essa caminhada já é a preparação da mochila seguinte. Daí na mochila seguinte eu tenho da outra mochila que eu não levei, mais o tempo que eu perdi reclamando, e aí então ela vai estar menos preparada ainda. Então você entra num ciclo, né, de desconstrução de habilidade para a vida por conta própria, por ações próprias. Tem aquele ditado, né, que eu gosto de pronunciar de vez em quando, que é: se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom só por malandragem, né? Então o que eu quero fazer com essa analogia? Eu acho que o homem tem que ter ideais na sua vida. Você tem que ter, quando você falou de ir para a cama, né, quando você faz a sua reflexão toda noite, você tem que ir fazer essa reflexão e com objetivo. Você tem que ter metas, porque o ser humano que não tem metas, que não cria um objetivo para galgar a amanhã dele, esse que é o grande problema das pessoas, que eu acho. Elas não plantam absolutamente nada e querem colher. Como é que você vai colher se você não plantou? Isso no seu terreno, né? Porque isso é fácil, né? O que a maioria faz hoje é colher o que os outros plantam, né? Então, mas eu digo, no seu próprio terreno, você tem que semear alguma coisa. Você tem que semear, cuidar daquilo para aquilo poder germinar. Então, o homem e mulher, claro, o ser humano que não tem um sonho, que não tem um objetivo para alcançar, aí fica mais difícil. Não tem que... Assim, o importante é definir o objetivo, qualquer que seja, né? E depois caminhar assim, um passo cada vez, com tranquilidade. Claro. Não adianta correr sem saber para onde, ou você vai chegar rapidamente em lugar nenhum. Cada passo é uma etapa importante, importantíssima. Às vezes você chega lá na frente, pô, tá faltando alguma coisa, era o passo 14 que você deixou de dar, ou que você pulou. Então essas pequenas... E não pode assim... tipo elefante em loja de porcelana, né? Isso aí. Porque aí o tempo que você vai gastar em arrependimento pelo que você derrubou, pelo que você quebrou, por aqueles que você feriu, daí a vida ela vira assim, um processo tão complexo de tentar remendar hoje o que eu fiz ontem, que daí ao invés de usar o hoje para construir amanhã, o meu hoje sempre é gasto para tentar reparar o ontem que ficou estragado. Daí não existe o amanhã, porque ao invés de estar voltado para frente, eu estou virado para trás, sabe? Aí a vida, ela não... Olha como as coisas... Fica um negócio esquisitão, é uma vida estranha. Olha como as coisas são sincronia, né? Ainda ontem, eu estava fazendo... Foi ontem, antes de ontem. Antes de ontem eu fiz uma outra entrevista
com alguém ligado à psicologia transpessoal e estava falando exatamente isso que você disse aí, o que eu gravei muito bem. De se resolver situações do passado, você lembra? Então, eu falo, poxa, em vez de você ficar reclamando tudo, tem um convidado meu, estava comentando aqui, que diz que basta você chegar naquilo que te aflige, naquele teu problema, naquela coisa que você deixou de dizer ou naquela mágoa que você carrega, basta você voltar mentalmente naquela situação, tentar se colocar como espectador e tentar verificar e resolver aquilo. E é totalmente factível, disse que era segundo. Então, exatamente isso que você faz. Fazendo isso, a pessoa tem toda a condição de ir para frente sem estar presa nessas coisas que você falou. E aí dá para entender sim, as dores e dificuldades da humanidade, porque a incompreensão do passado e a inabilidade para construir o futuro torna o presente um inferno. Então, as pessoas pensam que sobre o passado, o máximo possível é se arrepender. Elas não sabem que é possível transformar o próprio passado. Primeiro é não errar hoje, para que o hoje não seja amanhã um passado a ser reconstruído, sim. Né? Mas se você errou ontem, e o erro é um aprendizado, reconstrua o próprio passado, sem um arrependimento inconsciente. Mas as pessoas acham então hoje que o máximo, ou toda a lente possível que a gente tem para examinar o passado é aquele arrependimento mortificante, você vai se mortificar a vida inteira por ter errado, por quando era criança, você ou tua mãe ou teu pai, não sei o que e tal, e fica aqueles traumas de adolescência, de infância, e é bem isso mesmo. E o adulto não resolvido porque é infância, porque no dia não sei o que e tal. Peraí, calma, você está falando da vida de quem? Da minha, mas você não é senhor da sua própria vida? Né? Então, aconteceu que você tinha 5 anos, você tinha consciência, habilidade e força para resolver naquele momento? Não, então resolve agora. Né? Agora não adianta pegar e projetar essas cristalizações todas para amanhã, porque antes de serem projetadas para amanhã, essas cristalizações do passado, elas têm que destruir o hoje, porque o hoje é que vai ser o ontem e amanhã. É verdade. É uma coisa simplicíssima. Isso já serve. As pessoas não vivem assim, com as asas abertas, em um estado de consciência humana ou em um estado de bem-estar humano, com as dores que a vida tem, com as dificuldades que a vida tem, que é natural, porque a vida é isso, né? As pessoas não vivem assim porque não querem, né? Porque estão lastreadas em si mesmo, cristalizadas em si mesmo, né? Assim, sofrendo as dores e horrores, né, de amores não resolvidos. E aí o hoje ele serve só para vivificar o ontem, né? E o amanhã. Amanhã não existe, porque amanhã é só o hoje mais cristalizado, mais cristalizado. Fazer bem essa introdução exatamente em cima do nosso tema. 100%. Preconceito. Por quê? Por que as pessoas não reagem muitas vezes? Porque tem muitos existem muitas preconcepções, aprende tanta coisa, as coisas ficam tão cristalizadas no ser da pessoa que ela se sente totalmente incompetente, ou então ela não tem a mínima condição, inclusive, de alcançar o que a pessoa está querendo dizer. Então, às vezes, é muito bom, o vida inteligente é bom nesse sentido, porque pelo menos ele tem a capacidade, sei lá com que nome a gente pode dar nisso, talvez pela qualidade, pelas pessoas que vêm aqui passar o seu conhecimento, tem a habilidade de chamar atenção para certos aspectos que você nunca tinha se apercebido. Não é mágica nenhuma. Não é mágica nenhuma. Não. Então isso é bacana, isso fomenta a pesquisa. Puxa, ele tem razão. Vamos atrás disso. Isso ajuda. O nosso objetivo sempre foi o nosso próprio crescimento, claro, porque eu tenho que crescer para poder proporcionar o crescimento ao outro, né? Sempre começando por mim, e de abrir dar essa oportunidade de levar um assunto diferente de uma forma aberta, né? De uma forma fraterna, como você diz, lúdica, né? A gente vem aqui e se diverte passando as informações. Jorge, o tema que se apresentou é interessante, né? Porque a gente vive, eu assumo, eu sou preconceituoso em muitas coisas. Assumo. Às vezes meus filhos me cobram certas... Isso é preconceito, pai. Tudo bem, eu ouço e falo, vou procurar corrigir.
Mas enquanto eu não trabalhar esse tipo de preconceito que eu tenho, eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não tenho nenhum, ou que eu superei esse ou aquele. Então vamos começar pelo seguinte, etimologia, né? A própria etimologia eu acho que já dá, né, o sentido, né, Jorge? Sim, só primeiro antes o... nós vamos falar da etimologia antes, depois eu volto nisso. Então, o preconceito, preconceptus, né? Vem do latim considere, que é você se assenhorar totalmente de alguma coisa. Só assim, o conceptus, né? Considere. Você se assenhora totalmente de alguma coisa. Só que para que você se assenhore de alguma coisa, isso tem que passar a ser teu. Você tem uma religião. Aí você vem e me fala assim, não, porque eu sigo aquela religião que considera todo orelhudo um iniciado. Opa, eu vou nessa religião porque como eu sou orelhudo, eu já vou entrar bem nesse negócio aqui. Sim, me identifico com isso. Então, eu vou pegar isso que te pertence, né, que faz parte de você, e vou tomar como meu. A partir daquele momento em que você compartilhou alguma coisa, um conhecimento qualquer que seja, e eu aceito e tomo como meu, o teu ainda existe em você, mas há uma cópia desse conhecimento em mim, obrigatoriamente. É meu conceito. Aí a gente está falando do conceito, não do preconceito ainda. Então, é o meu conceito. E esse conceito, né, vem do conceptum, que é o conceber. Então, esse conceito introjetado ou colocado em mim, mantido em mim, nutrido em mim, ele vai ser concebido por mim. De que maneira? Já diz, né? Uma concepção. Conceptum, exatamente. De que maneira que eu vou conceber? Aí alguém pergunta assim depois, qual é que é a tua religião? Depois assim, eu orgulhosamente sigo a religião dos orelhudos, né? Assim, como é que funciona esse negócio? Não, é que a gente estuda, mas aí quem tem orelha grande tem direito a ler esse livro. Daí você, opa, gostaria. Eu vou e reparto o conceito e isso vai se propagando. Então, os conceitos, eles se propagam, né? Mas vale aquela máxima, né, esotérica, que daí na tua alma, para que alguém ou alguma coisa entre, ou você baixa a porta para que essa coisa entre, ou então tem uma fissura na muralha. Para que aquele conceito venha fazer parte de mim, eu tenho que aceitar. E aí então eu vou propagar, eu vou conceber aquilo. Então a gente nunca pode dizer, se a gente quiser ser fiel à verdade, que eu emiti um conceito sem que aquilo me pertencesse. Independente do que seja, se eu falei, é porque aquilo está em mim. Tem aquela frase em latim, ex abundantia cordis os loquitur. A boca fala o que do coração transborda. Sim. E é assim. Tem um vaso. Está cheio de coisa ali. O que vai ser concebido é só o que ali esteja nutrido e vivo, porque senão não consegue ser verbalizado. Uma coisa que em mim não existe é impossível de ser verbalizado. Qualquer coisa que seja, antes que eu tenha a capacidade de verbalizar, eu tenho que ter plantado em mim. Eu tenho que ter feito a concepção em mim. E aí então sim, eu verbalizo e eu digo sim, eu acredito, eu penso que é assim, minha opinião é essa, eu acho isso, eu acho aquilo, senão não funciona. Você falou que a coisa tem que estar em mim, né? Mas por que então que hoje a gente vai, liga a televisão e é totalmente influenciado pelos noticiários? Aquilo não é meu. Aquilo não é meu, mas a partir do momento que eu olhei para aquilo olhou de volta para mim, ele fica de uma certa forma
Pode ser que mesmo que temporariamente, né? Não, Como não você já necessariamente. abordou e você disse para ninguém ficar ligado em tragédias, essas coisas todas, porque você fica alimentando toda aquela energia, né? Aham. São os vrites, né, que é o somatório das impressões do dia a dia. Só que eles são efêmeros. É isso que eu queria perguntar, como é que fica? Isso aí não é meu, eu fui influenciado por Não, uma... assim, vamos supor que eu vá ver um jornal às 8 horas da noite para supondo que seja às 8 horas, eu não estou me referindo a um jornal específico, né? E eles, não, hoje eu estou de mal com a vida, eu quero desconstruir a minha visão de mundo, então eu vou ver aquilo que eles querem que eu pense que é verdade. Vamos fazer de conta, né? Tá. E aí eu ouço alguma coisa, ou leio alguma coisa, ou vejo alguma coisa. Eu é que vou definir se aquilo vai ser retido ou não. A questão está na retenção daquilo. Você falou para mim assim, eu faço parte de uma religião. Aí eu digo para você, mas essa tua religião não tem sentido. Porque como é que você vai ter uma religião onde o ponto central desse processo é simplesmente a pessoa que tem a orelha grande? E os de orelha pequena? Às vezes não, os de orelha pequena a gente odeia. Preconceito, né? Aí na hora eu disse, não tem sentido. Eu não aceito aquilo como um conceito a ser retido. Não, espera um pouquinho. Todas essas coisas que a gente fala aqui, a gente tem falado preconceito aqui também, como é que elas... eu não consigo ainda, na minha mente abstrata assim, imaginar como uma lei, vamos chamar de lei, ela permite isso aqui. Isso é preconceito, é uma concepção 110%, como você fala, né? 110% humana. Porque não pode existir dentro da lei um preconceito, uma discriminação. Que, na verdade, o termo preconceito ele é usado de maneira errada, porque quando você vai e... outra pessoa, ela exterioriza ódio por alguém e chama aquilo de preconceito, na verdade não é um preconceito. Porque do ponto de vista etimológico, de conceitos de concepção, né? Aquilo tem que estar nela completamente arraigado como um conceito. O conceito dela é odiar o diferente. Se dá o nome de preconceito porque seria o seguinte, eu emitir, conceber alguma coisa que em mim existe sem antes ter tido os elementos de concepção. Por isso é o preconceito, é você falar sobre o que você não entende, como diz o professor Henrique. Falar sobre o que se desconhece é dinécios. Então, quando eu vou emitir um conceito sem conhecer alguma coisa, e isso seria um preconceito, e aí, como eu não conheço, eu vou e ataco aquilo que eu desconheço por ignorância ou por medo, né? Então isso é coisa de inércia. Essa que é a diferença. No caso daí da propagação de um... Primeiro que o que é certo, ou as leis, elas são construídas em base dos costumes, em função dos costumes, né? O que era errado em um determinado período social é certo agora, o que era certo antes é errado agora. Então se constrói uma lei, em cima dessa lei se constrói um senso comum, que é aquela mediana astral. Quando você está fora desse senso comum da mediana astral, você pode incorrer em ser contrário àquela lei ou emitir um preconceito que seja. Qualquer que seja a coisa que seja veiculada, que seja colocada à minha disposição, eu é que vou decidir se aquilo vai fazer parte de mim ou não. Se aquilo é um conceito, se eu vou introjetar, se eu vou nutrir, se eu vou manter, se eu vou conceber. Se eu vou conceber, eu sei o que eu estou fazendo. Então, para que alguém seja preconceituoso com relação a alguma coisa, aquilo tem que estar já nela, plantado, crescido, frutificado e exteriorizado na hora da verbalização. Muito bem, precisa estar dentro. E como é que esses preconceitos começam a tomar conta da gente ou começam a viver na gente? Vamos voltar no tempo, se é que isso é possível. Bom, o tempo não existe, né? Vamos mentalmente. Quando é que se tem a notícia do primeiro preconceito, digamos assim? Existe o preconceito racial, social, sexual, uma série de preconceitos, né? Uhum. Quando que surgiu isso aí e começou a contaminar o ser humano? Porque eu acho uma contaminação do ser humano. O contaminar é o termo preciso.
é exatamente isso, porque uma vez que você tem um senso e uma vez que haja indução como o senso comum ele vai se nortear por uma mediana, aquela pessoa que não esteja preparada para discernir ou que esteja acostumada a odiar ou sinta prazer em odiar, aquilo é um elemento a mais, é uma coisa a mais para que ela consiga colocar o ódio em prática, para que ela consiga praticar o ódio. Na verdade, são argumentos para alimentar aquilo que na pessoa já existe, né? Quer ver com relação você citou o preconceito de raça, né? De cor, né? Tá ligado? Sim. Raça eu já comento, mas é baseada só na ignorância, no desconhecimento, né? E quando se fala em raça, se fala com relação à cor, né? Que é o preconceito. Como é que é? Sim. O cor coloris, né? Ele vem de celare, a origem do termo cor é celare em latim, né? E o celare é ocultar, tanto que o selar alguma coisa selada, ocultada, né? Tá. E então o colorir, o colores, né, que tem por origem o celare, é quando você queria então ocultar alguma coisa, se colocava um manto de cores sobre aquilo. Então a cor de cada um, ela só é um manto que oculta aquilo que a pessoa é. O branco, o negro, o vermelho, o pardo, o amarelo, não interessa qual cor que seja a pele, ela é uma tônica, é como por assim, você pega uma planta, uma flor vermelha, ela absorve todas as cores e devolve o vermelho. Qual é a cor dela? Todas. Qual é a cor visível? O vermelho. O que o vermelho esconde? Todas as outras cores. Sim. Então, o princípio é exatamente o mesmo. Você pega a pessoa de pele branca, negra, vermelha, o que a pessoa é? Tudo. O que ela exterioriza? O que ela oculta? Tudo. Né? Não tem nada a ver com uma raça ser melhor. Tanto é que, assim, do ponto de vista de antropogênese, né, todos os vermelhos, obrigatoriamente, antes foram negros. Né? Todos os brancos, obrigatoriamente, antes foram vermelhos. Então, todas as variações que existem hoje, obrigatoriamente passaram pela primeira raça antropomorfizada, que foi a raça negra. Em tons, porque daí quando se fala em raça negra, aí então existia do negro mais absoluto, que não tem a ver com o que se conhece hoje, com a cor preta ou com a raça negra, né? Até um vermelho tendendo para o bronze, de onde se originou a raça Atlante. A Atlântida é a mesma coisa. Vários tons, né, de vermelho, até chegar a um que tendia a branco, aquela cor rosa, as coisas assim, de onde derivou o primeiro branco. Depois branco se miscigena, também gerando todas as variantes. E isso acontece normalmente, por assim, daqui a pouco, a tônica, o último momento da evolução, né, vai ser a raça dourada. Aí o dourado vai olhar para o branco e fala assim, diferente, vai lá para o vermelho, diferente, vai lá para o amarelo, diferente. Então, só que se tomou essa questão da cor com relação à raça como um preconceito por ignorância, por desconhecimento. Quando houve o império de Han, Manu, de uma sub-raça ária, então ele se projeta para a região da África, parte de cima da Europa, e depois vem para o Oriente Médio, vai para a Ásia, Índia, e onde dá início ao Império Sinárquico de Han. Então havia o sistema de caça, a gente conversamos sobre, né, isso.
mas uma casta baseada não na cor da pele, não na classe social, baseado na cor e naquilo que a alma da criatura é. O sistema de castas original seria assim: o que eu sou? Vamos supor que eu sou um recipiente, sou um vaso, né? E esse vaso está cheio de desejos. E aquilo que mostra exatamente quem eu sou, qual é a minha cor, ele está escrito no fundo do copo, no fundo do vaso. Então, para que eu descubra quem eu realmente sou, eu tenho que esvaziar todos os meus desejos. Sim. Esse é o sistema perfeito de casta, né? O sistema social perfeito, onde então eu deseje, eu me proponha a ocupar um lugar na sociedade, não para atender o meu desejo porque me foi colocada uma ideia que isso seria bom para mim, mas para atender exatamente a tônica. De uma maneira geral, qual seria a minha tônica? Qual é o meu lugar na sociedade? É quando eu faço alguma coisa que eu me sinto feliz. Por assim, eu estou trabalhando como analista de sistemas. E como é que eu ficaria feliz? No mato, sendo agricultor. Né? Assim, por exemplo, eu, Jorge, gostaria muito de, né, se a vida permitisse, né, eu ir para uma fazenda, ir para o mato e passar o tempo, né, lendo e plantando, cultivando a terra. Então, qual é que é a minha casta? É a casta dos agricultores. Por conta de necessidade, né, de arranjo social, onde é que eu estou jogado hoje? Lidando com a questão da tecnologia. Mas você abordou, percebe? Você falou uma coisa importante também, que é um dos maiores preconceitos que existe é exatamente sobre isso, da classe social. Mas é uma ignorância. Então, isso é baseado na ignorância. Porque você é lavrador, você é ignorante. Mas é ignorância de quem fala, né? Isso é um preconceito. Claro, mas... Porque ele ignora o sistema de castas. E quando houve, então, o Império de Han, que era a sinarquia, as castas eram divididas assim, de acordo com a cor da alma de cada um. Nós falamos isso no último programa. Não é? E aí depois, quando houve degradação do conceito de castas, e onde o culto solar acabou e começa a desagregação da sinarquia do Império de Han e começa a era dos Ionídeos, que é o culto lunar, então se cria o conceito de castas que existiu na Índia até 1947, onde tem o Brahmana, o Kshatriya, o Vaishya e o Shudra, né, que é o sacerdote, o guerreiro, o comerciante e o trabalhador. Sim. E os 100 castas são os párias ou os intocáveis. Né? O presidente da Índia hoje, ele é um Dalit, ele é um intocável, ele é como se fosse um sem casta. Vê como as coisas andam no mundo, né? O que é o presidente Sim. hoje da Índia, hoje a gente está em 2017, agosto. Agosto de 2017. Então seria um Dalit, só que é um conceito errado, né? Esse próprio conceito de casta, ele existiu como também um erro de interpretação, porque quando houve o transbordo da cadeia lunar para a cadeia terrestre, então as pessoas vieram para começar a trabalhar esse momento evolucional, então só tinha 4 etapas prontas e 3 por fazer, né? Esse transbordo em 4 partes deu origem a esse conceito. Hoje, no novo ciclo, as 4 separações de seres, 4 castas, Dhyanis, Dharanis, Druvas e Duijas. Né, são as 4 castas de seres do futuro, né? 4 separações de seres do futuro. Qual é que é a classe social? Nenhuma. Qual é que é a cor? Não interessa. Qual é que é o status? Não interessa. Né? É a tônica existencial de cada um que dá o local onde cada um vai desenvolver o que a gente conceitou com a vida. Em havendo essa adequação, e o casta, do castos, né, que é o puro, o separado, ela vem do proto-indo-europeu castor, né, e depois derivou para o latim carere, que é cortado, separado o dedo, não veio castrar, né, casta,
né? A origem é de separado de. Sim. Não tem nada a ver com o conceito que se dá. Por conta dessa ignorância, com relação a esse conhecimento do que seja uma raça é um aglomerado por similaridade de karma, não é? Por conta da ignorância com relação a isso, por conta da ignorância com relação à antropogênese e cosmogênese, então deriva hoje para um dos maiores focos de preconceito que existe, é o preconceito racial. Achar que daí uma cor é superior à outra, ou uma cor é melhor que a outra, ou não existe isso, né? Mas se você for perceber, essa palavra preconceito nós temos em absolutamente todos os departamentos, seções, no nosso cotidiano, onde a gente vai. A gente vai num lugar, se você está com uma roupa diferente do que estão vestindo, já existe um preconceito contra você, porque vão achar que é um monte de coisa que você não é. É só porque você está vestido diferente. Você vai em associações, vamos falar disso aí, você vai nas entidades religiosas, outros tipos de doutrinas, em escolas iniciáticas, é onde existem, infelizmente, por mais incrível que pareça, eu já sei o que você vai falar, porque você diz que toda escola iniciática, todas essas entidades que buscam o autoconhecimento, o crescimento, são constituídas por pessoas que precisam daquilo, vamos dizer, né? É onde o lugar que elas precisam mais trabalhar. Então, é uma palavra, é um defeito que termo que eu usei ali, uma contaminação do ser humano, que está em tudo quanto é lugar. A gente pensa que não existe o preconceito, as pessoas dizem, eu não sou preconceituoso, eu não sou preconceituosa, e você vê que na prática a teoria é outra. Como então se desvencilhar dessa palavra forte, dessa contaminação de uma coisa, mesmo na transformação, como você está falando, no novo ciclo, podemos entrar na questão até que a gente não gosta de falar, mas vamos falar porque faz parte da nossa vida, que é a questão da política também, né? Então você vê qual é a alternativa, ou como abordar isso, ou como mudar, como se ver livre desta contaminação do preconceito. Qual seria o primeiro passo para você deixar de ser preconceituoso? Pode brigar comigo, eu sei que você está dizendo aí atrás da câmera, não sou preconceituoso. O preconceituoso, ele obrigatoriamente ele tem duas tônicas, né, na alma por resolver. Primeiro é o ódio. Sim. Isso aí é. Primeiro é o ódio, né? Que é o que precisa se alimentar do prazer de conceber, de exteriorizar o preconceito. E o segundo é uma parelha caótica, que é o medo e a fraqueza. O medo ele veio para defender, para ocultar a fraqueza. Então o preconceituoso, ele odeia, e ele tem medo com relação àquilo que ele odeia, porque o medo ele deriva da ignorância ou do medo, né? E no usar o medo para ocultar aquilo que ele não quer aceitar que em si tem, e para não aceitar que há aquilo em si a ser trabalhado, demonstra uma profunda fraqueza, né? Mas tem uma coisa que é muito relevante com relação à questão do preconceito e da contaminação, que é assim, como toda contaminação, ele tem que arrumar uma fenda para entrar em você, não é? Evidente. E assim, você tem preconceito contra quem usa calça... Não, você está usando manga comprida isso. Quando está... Calor. Ou 10 graus está calor. Então, você tem preconceito contra quem usa manga comprida em dia de que está quente, né? Isso. E você vem falar para mim assim, não vai falar diretamente, né? Eu acho errado esse negócio de usar blusa de manga comprida em dia que está calor, porque isso aí fica até feio, um negócio desse. Não sei como é que você consegue entrar em um lugar e não se sentir mal estando de blusa comprida quando deveria estar de manga curta. Você exteriorizou o teu preconceito sobre aquilo, claro, né? O mal do preconceito não está na exteriorização, está no que isso vai causar em quem ouve.
Grande verdade. Sim, porque se você falou isso e eu não ligo, a mínima, porque eu sou eu sinto frio desde quando nasci, é isso. vim do lugar que não faz frio, espero voltar para lá o mais cedo possível. Se você gosta ou não, né, de conviver comigo porque eu uso blusa o tempo inteiro, é uma questão sua. Porque se eu for atender o seu desejo de ficar de manga curta, eu vou ficar doente. Então eu vou sacrificar minha saúde para atender um não gosto de sua parte. Então, o erro e a base do alastramento do preconceito não está em quem emite. Porque podia ser um só gritando que não gosta de gente com manga comprida. Agora, você fala, eu importo. Depois eu vou e encontro o André. Falo assim, pô, André, o grego me falou que não gosta de gente de blusa. O André fala assim, pô, mas eu também uso blusa. Ele vai contar para outro. Daí encontraram dois grupos, um com blusa, um sem, começaram a brigar. Aí foi a TV, né, e veiculou aquilo insistentemente, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 dias para esse programa, todos assim, brigaram os com blusa com os sem blusa. Aí polariza, todos vão ter que tomar partido e acaba, é a propagação, é a aceitação do preconceito é que dá força ao preconceito. O preconceito em si é só ignorância. Entende? É só ignorância. É a mesma coisa assim, o fato de eu estar com gripe não me capacita a que eu diga que eu sou médico. Você não pode chegar a essa conclusão. Se eu falar para você, eu estou com gripe, logo então eu vou tomar um analgésico, como eu me mediquei, eu sou médico. Daí você fala assim, puxa, isso é verdade. Né? Ou não, isso não é verdade, eu não devia ter feito isso, não sei o que e tal, e vira aquela confusão, aquela bola de neve. O entorno é que vai alimentar aquilo que foi gerado. Se ninguém der bola, eu sou só um louco solitário. Mas esse que você disse um dos grandes segredos também, porque... Pois o que acontece é que daí é um instrumento de controle social o preconceito. Porque assim, vamos pegar um país como o Brasil. É um continente com um único idioma, uma única diretiva. Sim, eu te contei uma vez, né, que daí tinha um amigo meu que era cônsul de Portugal aqui, e a gente trabalhava muito tempo na Europa, eu conversava, viajava muito com ele, e daí a gente tinha vontade de comentar, e por várias vezes ele comentou assim, olha, isso em 1990 não tem nada a ver com o governo que tá... Ele assim, ó, melhor país do mundo, melhor povo do mundo, pior governo do mundo. A falta de atenção, né, com a nação brasileira, ela cria um exasperamento, ela cria um aquecimento astral que ele tende a favorecer, a facilitar a exteriorização dessas coisas. E daí assim, aí alguém vem daqui nós estamos no sul do Brasil, daí um ignorante qualquer, não é? De qualquer cidade daqui do sul do Brasil vai e fala assim, porque aquela pessoa, né, não presta porque isso, aquilo tal. E aquela pessoa ao qual esse ignorante no sentido de ignorar, desconhecer, sim. O que em si o faz um ignorante, né? O que muda é a profundeza da ignorância e o quanto isso muda o caráter do ignorante. Daí o ignorante vai e ataca uma pessoa por qualquer razão. Aí uma outra pessoa vai comentar e falar assim, ele atacou essa pessoa, mas é assim, todos do sul são assim mesmo. Já generaliza tudo. Aí o do sul fala assim, não, todos do nordeste são assim mesmo. A quem interessa essa briga que às vezes acontece entre os do norte, do nordeste, com do sul, sudeste, centro-oeste. Da onde vem isso? Ou então aí depois surge um movimento, vamos separar o Brasil, porque outro dia eu vi num periódico que deveria ser de construção da nação brasileira, né, uma tabela dizendo quanto cada estado produzia, né, e aí colocava em verde, né, o sul também. Em vermelho, o nordeste, dizendo então que o sul alimenta o nordeste. Mas é uma ignorância tão profunda que daí ela só pode ter uma matiz, a matiz da má intenção consciente. E isso é perigoso. Porque daí a intenção, quando se torna
a ambiência ela favorece tornar agudo esses preconceitos baseados em ignorância, né, ele concorre para a fragmentação do país. Um país do tamanho do Brasil, por pior que seja, ou que sejam os governos que passaram, desde a época do descobrimento, com raras exceções, não é? E o Brasil ainda aqui firme e forte, ainda como berço da humanidade. Só que é o seguinte, qual é que é o objetivo? Em minha opinião, Jorge. Né? Vai, fala. Balcanização. Balcanização é um termo que surgiu quando houve a fragmentação do Império Otomano. É fragmentar. Então o Brasil, assim, para aqueles que são as ervas daninhas da nação brasileira, e que vivem no Brasil ou fora do Brasil, que vê isso aqui como um grande quintal, não é? Qual seria o ideal? Isso aqui fragmentado em 5 ou 6 países menores. E qual é a maneira mais simples de fazer isso? Levantar a hostilidade entre os próprios irmãos brasileiros para que esse país não seja uma nação, seja sempre um pequeno país e afundado no preconceito. Que preconceito? Aí vem o preconceito de raça, de cor, de classe social, de função, de Estado. Aí, assim, um Estado... E aí vai separar até de que jeitão? Separamos o norte do sul. Aí acabou o preconceito. Acabou o preconceito? Não. Acabou a separação política, mas continuam se odiando porque esse país do sul não conversa com o país do norte. Qual é o passo seguinte? Então vamos brigar, vamos para a guerra. Que é o que se vê hoje. Não é? Sim. Aí tem vamos supor, o norte e o nordeste separado. Só que daí o norte pensa assim, não, aqui no norte eu tenho a Amazônia, eu não quero ficar com o nordeste, então vamos separar. Aí uma briga norte e nordeste. Aí acaba sendo dezenas de países minúsculos, né, afundado em ódio. Brigando por território. Brigando por território. Claro. Atendendo interesses escusos, né? E a nação brasileira afundada. Então, o âmago, e você sabe que o preconceito, né? Ele não existe assim só do branco com relação ao negro, do negro com relação... Geral. Não, é geral. Porque, e a questão da escravatura, ela não é a base, a raiz do preconceito, porque, assim, houve uma época em que o âmago civilizatório ainda era na África, né? Onde a Etiópia ocupava a África inteira, parte do Egito, parte da Europa, e trazia, assim, centenas de milhares de escravos, de prisioneiros da Europa recém sendo formada, então brancos, né? E dos negros africanos, porque na época no Egito e Índia eram negros, né? Então trazia para trabalhar em Minas. Só que é o seguinte, terminou de trabalhar, mata, então não sobreviveu ninguém, não houve uma miscigenação. Então a questão da escravidão, ela em si é caótica, não deveria ter acontecido, né? Da forma como se pensa, como se interpreta, não como se pensa, né? É um erro, mas ela não deve ser razão para a perpetuação do ódio, para a perpetuação do preconceito, porque quanto mais o negro se sentir magoado, mais ele fortalece o ignorante que deseja magoá-lo. Por quê? Porque é na mágoa que se alimenta o prazer em ofender. Eu já vi, assim, de um amigo ao qual eu respeito muito, e eu falei com ele a respeito, né, que não deveria usar o termo, dele se referir, ele, uma pessoa da raça negra, né, ele se referir ao outro da raça negra que não agiu como ele esperava, ele se referir a esse outro como jabuticaba, que é o que é negro por fora, lógico que sim, e branco por dentro. É a mesma coisa que se fala assim, o negro de alma branca, ou branco de alma... Mas é de uma ignorância tão profunda, né, o preconceito chegar a esse nível, que isso aí só alimenta o ódio e gera uma cadeia de destruição que não vai acabar nunca. Por quê? Porque, no fundo, todos sentem prazer em o ignorante que vai ofender, aquele que se sente ofendido, e aí tem um argumento para dizer assim, não, vamos generalizar, e todos os xadrez, todos os vermelhos, os brancos, os negros, os amarelos, não interessa o que seja, todos são assim... E vai criando um composto astral que alimenta e desperta todas as lidanas, tudo aquilo que todo mundo tem de ruim
para desenvolver e para resolver, e que deveria ser resolvido por camada. Nidana tem que ser resolvido por camada. Então, não dá para acordar todo de uma vez, só que a pessoa enlouquece, né? Assim, espana o parafuso. Então, resolve uma, anda um passo na vida, resolve outra, até que chega um ponto em que aquela mais oculta, que você não sabe, que você odeia, aí o ódio vem à tona, você trata. Quando acontece um esquema de preconceito onde você... E aí se pegam minorias e se legislam sobre minorias, né? Ou sobre tendências sociais ou opções das pessoas, e então se cria uma alimentação ou preconceito baseado em legislação, e aí isso vira um caos e cria uma ambiência astral de tal maneira onde todos passam a odiar todos, onde de alguma forma alguém tem preconceito sobre alguma coisa. E o que acontece? Cria um desnível, né, no astral. Porque você veja assim, uma célula do meu corpo, ela não pode dizer assim, eu, Jorge. Vamos por assim, uma célula do osso da minha canela, né? Ela não pode dizer assim, eu, Jorge, né? Ela assim, eu, célula. O conjunto, eu, células. No conjunto das células, com os sistemas, com a eletricidade, com os órgãos, tal. Aí o nome disso é corpo do Jorge, né? Onde o Jorge então passa a existir e adquirir experiência. Então a célula, ela não é o Jorge, mas o Jorge sem aquela célula não poderia existir. A nação é exatamente a mesma coisa. Eu não posso dizer assim, eu, Brasil, mas eu sou o Brasil, uma parte. No conjunto, somos nação. Se essa célula, ela se rebela, e aí ela se rompe, e aí ela perde a inteligência e não sabe quando ela tem que parar de se reproduzir, quando ela não cumpre a função para a qual ela nasceu, quando ela se sente deslocada no meio onde ela está criada, quando ela prefere estar em outro lugar que não ali, ela começa a contaminar o entorno. O que nós temos? Doença. Esse contágio se propagou, doença generalizada, inviabiliza o organismo, o corpo onde Jorge evoluía deixa de existir, a nação deixa de existir. Então, a nação, ela é hoje, obrigatoriamente, o somatório dos ódios, amores, dores e horrores de cada um. A alma do Brasil é o somatório da alma de cada uma das pessoas que no Brasil vive. Então, o Brasil é preconceituoso? Não sei, tem que ver a alma de cada um. Bom, primeiro que o Brasil é formado por gente de outros países, né? Vieram de fora, as grandes imigrações para cá. E segundo, na minha opinião, então, e assim sendo, os nossos preconceitos são preconceitos mundiais, globais, não são do Brasil. Que somos todos, eu, por exemplo, venho de fora, parente seu vem de fora. Você vai buscar a nossa árvore genealógica, você vai ver que todo mundo veio de fora para cá. Sim, sei. Né? Se cruzou com os nativos daqui, os índios e tudo aquilo que você sabe. Segundo, do meu ponto de vista, eu detesto falar sobre política, eu não estou falando sobre política. Nós não temos, infelizmente, no meu ponto de vista, nós não temos soberania. O dia que o Brasil voltar a ter soberania, e olha que nós não temos, desde 1000 e tanto, não temos soberania. Na minha opinião, o que nós estamos vendo hoje, isso aqui é tudo, usando um termo manjado, digamos assim, é tudo cobra mandado que sofre. Tudo vem de fora, é tudo armado de fora. Você usou aquela hora de fora. O verdadeiro cancro do Brasil está fora do Brasil. Está fora do Brasil. Grego. Influencia o povo brasileiro, que tem um coração maravilhoso. Parece que é um ser humano mesmo, porque falam mal, desculpe, Jorge, está te interrompendo aqui. Falam mal do povo do Nordeste. O povo do Nordeste ergueu esse Brasil. Não é porque fala porque é ignorante. Não, mas é muita ignorância. O povo do Nordeste, onde você está morando, onde você está pisando, pode ter certeza que foi então, o cara fala assim, não, porque o Nordeste, isso assim, tá, o Norte e Nordeste. Quantas vezes você andou pelo Nordeste? Você, eu fui uma vez e fiquei 3 dias em determinada cidade e voltei. Ou então o cara fala assim, não, porque o Brasil não presta, tá, deixa eu ver teu passaporte, quantas vezes você deu a volta ao mundo, onde você viveu para...
nada, o cara não saiu nunca do seu próprio umbigo. Então, assim, a ignorância é uma coisa assim, eu acho que devia ser a ver na época de, como é que foi, Dracon, né? O arconte grego que veio antes de Solon, que tinha as leis em Atenas, que tem o Solon, que foi o reformador, né? E antes teve o Dracon, né? O Dracon das leis draconianas, né? Ele chegou ao ponto de criar uma lei, e eu acho que ele devia ter uma lei contra a ignorância, né? Ok. Então, ele chegou ao ponto de criar uma lei que se algum objeto inanimado, né, prejudicasse um ser vivo, né, ele devia ser degradado, defenestrado. E aí, então, tem uma lenda, tem um conto, que daí morreu um político que daí o outro não gostava, e aí esse outro político foi, né, e aí todos os dias ia lá no cemitério e açoitava a estátua do político morto. Puxa né? vida. Todo dia ia lá. E tanto açoitou que a estátua dele, do morto, caiu em cima do cara que estava açoitando, né? Daí esse cara que estava açoitando a estátua foi e abriu uma reclamação contra a estátua, né? Junto ao colégio lá dos arcontes. Aí a estátua foi condenada, arrancaram a estátua e jogaram ela no mar. Olha só. Então, ignorância total. Você vê, né? E a gente está falando de uma época, né, onde estava sendo construída a base da civilização ocidental. Aí que tá. Né? Aí você pega Solon, né? Ou tinha o rei antes do Codro, que foi o primeiro em 1160 antes de Cristo. Sim, aí os dórios estavam invadindo a Ática, e aí havia um presságio, uma profecia como é que eram os que faziam as profecias na Grécia das pitonisas lá na Delfos. Do oráculo, então tinha uma previsão lá que enquanto o rei estivesse vivo, os dórios poderiam invadir a Ática, invadir Atenas, né? E aí isso chegou aos ouvidos do rei Codro, né? E aí então ele saiu dos muros da cidade e estava vindo um grupo de dórios, daí ele matou um e se deixou matar. Como ele se deixou matar, aí os dórios acreditavam que uma vez que ele estava morto, era impossível então dominar a cidade. Daí então os dórios foram embora e deixaram Atenas em paz. E aí, então o máximo do ícone do nacionalismo foi o Codro, de tal maneira que a partir dali nenhum imperador mais existiu, imperador Basileu, e passou a se criar o termo chamado arconte, que seria depois um colégio que ia dominar. E isso daí vem várias variantes até chegar onde se começou a escrever a arquitetura da civilização ocidental, que é quando se começa a conceder democracia na Grécia, né? Então daí tem Drácula, depois daí vem Solon, o reformador, né? E aí, na época de Solon, então, os arcontes eram escolhidos, os apátridas, entre os nobres, né? Então aquela família nobre tradicional que tinha dinheiro, terra tal, que era escolhido para gerir. E ele tenta mudar isso, né? E em vez de ser de acordo com a herança familiar, é de acordo com a produção da terra. Então ele tira o foco e dá uma outra tônica. E ele como é que cancela uma lei? Como é que fala? Revoga uma lei que permitia que o devedor fosse preso e morto. Então aí não pode mais prender por dívida. Então ele dá uma mexida e dá uma chance para aquele povo que só servia mesmo para ser povo, para servir. Depois disso aí vem evoluindo até a época de Euclides e se cria o conceito de dinastia, onde o povo é que vota, né? Onde o demos, né, que é quem vota. Só que, por assim, a gente pegar nessa época, então Atenas tinha mais ou menos 350 mil pessoas, né?
Só que desses 350 mil, tirando aqueles que eram os escravos, os que eram moradores de outras polis ou de outros países que não tinham direito à cidadania, tirando as mulheres, tirando os novos, tirando tudo, então sobrava 10%, 35 mil pessoas. E daí essas 35 mil, entre 8% e 10% é que iam nas assembleias para votar. Então 3 mil votavam, né, tinham direito de votar pela nação. Então, desde o berço, tanto é que o termo sinarquia, o termo democracia, ele era usado de uma maneira pejorativa, né, com a democracia com K, né, de uma maneira pejorativa, porque não funcionava, né, e o que ali era votado depois tinha que ser referendado. Então a democracia em si, no seu berço, já não existia da forma como a gente pensa. E o que a gente tem hoje, né, no caso de Brasil e no caso de Ocidente, são oligarquias representativas. Exatamente. O povo vai lá e só escolhe qual oligarca ele quer que vá representá-lo. Mas de povo mesmo ninguém liga a mínima. Não. Como não liga a mínima e tem que fracionar, o que acontece? Planta preconceito, né? E aí então surge aqui, surge ali, muda isso, tal, e aí se acende essas pequenas brigas, né? E se acentua a questão de esquerda e direita, e o direito odeia o esquerdo odeia o direito, o negro odeia o branco odeia o negro, o heterossexual odeia o homo odeia o hétero, ou então um termo que se usa muito hoje, que eu acho de uma infantilidade muito grande, né? E vou explicar bem para não ser mal interpretado. Se fala assim, do empoderamento feminino, né? Isso dá poder para a mulher, né? O fato de dar significa que assume que não tem. Aí então vai ser dado. Só que daí não é dessa forma. Não, coisa que vagas para gente de cor nas faculdades. O que é isso? Isso é racismo. O princípio feminino, ele é exatamente igual ao princípio masculino. Total. O que há é uma desorganização social com relação ao reconhecimento do poder da mulher. Por quê? Porque na época do pré-império de Han e nas dinastias, monarquias antigas, né, o poder emanava do feminino. Quando houve essa convulsão da derrocada da sinarquia de Han para frente, é que se alterou esse culto solar e lunar, e aí então usaram a própria mulher, que antes era a própria divindade, de uma maneira degradada, e aí começaram a cercear, e aí depois vem as religiões, e eu acho que o maior preconceito que existe hoje é o preconceito religioso, porque todas as guerras que existem no mundo, ou praticamente todas as guerras existem, por quê? Porque são induzidas baseadas em crenças religiosas. Disse tudo, é isso aí. E aí, mascarado no preconceito religioso, veio o preconceito de cor, de nação, e aí assim, você vê países balcanizados, né, na Europa, brigando entre si, e antes era um país só. A quem interessa isso? Cisões e mais cisões. Não, se a gente não tomar conta do nosso país para transformá-lo em uma nação, infelizmente é o caminho do Brasil, é balcanização. E a quem interessa isso? Interessa às religiões. Por quê? Porque as religiões se odeiam entre si, todas elas pregam o amor e paz, todas elas creem em um Deus, deve existir vários deuses, porque um Deus briga com o outro. Pregam, como é que é? Se vis pacem para bellum, se queres a paz, se prepara para a guerra. Então, mata em nome da paz, mata em nome da divindade, invade porque meu Deus é melhor que o teu. E daí, se aquele país está estável, mas a religião não é a minha, eu vou desestabilizar aquele país para eu ir lá e comprar aquela coisa toda, quebrar. Pronto, você disse tudo, confusão. É o que eu disse agora há pouco. Então, o âmago nesse processo é o preconceito religioso, é achar que a tua crença é pior do que a minha. Por exemplo, a minha escola de iniciação, eu acho ótima, maravilhosa, é o sumo do suprassumo, é a própria divindade antropomorfizada escrevendo. Tá, mas isso é o que eu acho. Posso até conversar com você o que é. Um dia, se você quiser, você experiencia. Se você experienciar e gostar, pô, esse negócio aqui é legal, só que não é tão legal quanto o Jorge pensa que é. Né? Assim, eu prefiro ficar com a minha escola que cultua os de orelha grande. Assim, ótimo, um dia eu vou lá também, vou ser bem recebido porque eu sou orelhudo. Entende? Se houvesse essa paciência, essa fraternidade e essa compreensão de não deixar que os outros digam o que eu devo odiar.
Essa que é a questão. Aí é que tá. Essa que é a questão. A maior parte das vezes as pessoas brigam e são levadas pelo senso comum, manipuladas. Totalmente manipuladas. A gente viu no Brasil, né, no ano passado, assim, eu falei da soberania. Esses grandes movimentos populares, esses xingamentos, esses ódios. Foi todo mundo para a rua, não sei o que, aquela confusão. Agora a gente viu nesses dias desnacionalizando só questões fundamentais de soberania de nação. Parte elétrica, parte nuclear, exploração, não vou nem elencar para não entrar no mérito. Eu não vejo ninguém na rua, assim, não se vê. Então, assim, a manipulação ela é de tal forma grotesca que já perderam a vergonha de tanto que manipulam. Agora daí, a culpa é do manipulador ou é de quem se deixa manipular? Não é de ninguém, é nossa. Porque daí nós nos deixamos manipular. Porque se alguém falar para mim assim, olha, vai para a rua porque quebrar o Brasil em partes é bom, vai para a rua porque entregar o petróleo é bom, vai para a rua, daí eu digo assim, não é, isso é mentira. Então vai para a rua porque privatizar a telecom é bom. Não, isso é mentira. Ah, mas o serviço de telecomunicações é ruim. É ruim porque o governo, deliberadamente por 12 anos, não investiu para deixar o serviço ruim para justificar a venda. Então tem que se informar, O que alimenta o preconceito é a ignorância. Então a gente não pode odiar baseado no ódio dos outros. A gente não pode deixar que alguém diga assim, Grego, você vai odiar comigo aqueles. Opa, peraí, não vou. Argumentos. Né? E se eu te der argumentos, eu falo, não, eu tenho argumentos para dar em embate. Odiar nunca, porque quando eu odeio, eu posso ser manipulado, porque para odiar eu tenho que descer no astral. Quanto mais eu desço, mais eu perco a capacidade de agir com vontade, amor, sabedoria e atividade. Eu perco a noção do processo. Eu passo a ser, sim, massa de manobra. Resultado, todo mundo afogado no preconceito, ódio generalizado e o nosso país unificado com os dias contados. Tá vendo? Depois, aí eu falo para o Jorge e as pessoas ficam doidas comigo, porque eu não consigo ver. Eu até falei que você pegou todo o otimismo que eu tinha, era um saco sem fundo o meu otimismo, né? E parece que você descobriu onde é que estava esse meu saco e pegou todo o otimismo. Porque você disse tudo, você foi perfeito nas colocações e eu não vejo senão através, já pensei já filosofei muito, já falei de amor, transformação pelo amor e não pela dor, mas infelizmente não aconteceu, mas eu acho que não tem uma solução do homem, não tem. Tem, Grego. Não tem. Eu não vejo, pelo menos. Isso não quer dizer nada. O fato de eu não ver... O que a gente não pode, Grego, é assim... Eu faço o meu papel, mas por mim, pela minha consciência, por aquilo que me move, que já foi fruto da entrevista que eu dei para você, que eu me abri aqui, me lembro, essas coisas todas. Eu acredito, eu sou movido a alguma coisa que eu não sei o que é. Mas eu também tenho o meu senso crítico, eu tenho o pé no chão, de não visualizar absolutamente nada de bom vindo por aí. Pelo contrário, nós somos num momento que existem duas pessoas, se é que eu posso chamar de pessoas, que podem deflagrar o início do fim da humanidade, de grande parte do fim da humanidade. Isso não vai acontecer. Então, se vai ou não vai, depende dessas duas coisas que estão uma em cada ponta. E eles são marionetes, né? São títeres, né? Aí é que tá. Eu não sei como é que eles conseguem respirar sozinhos, porque são... É a mesma coisa que você pega o governo brasileiro ou o entorno, né, dos homens que estão, por questão de karma, né, estão dirigindo o nosso país e não sabe como é que eles conseguem se alimentar sozinhos de tão manipulados que são. São grotescos. Aí é que tá. São criaturas grotescas, não dá para chamar de gente, de ser humano. Né? Então, veja só, vamos voltar na história ainda, e dentro da minha ignorância, que eu assumo a minha ignorância. Acabaram com a Atlântida. Não interessa dizer que a Atlântida se acabou sozinha, acabaram com a Atlântida. Não teve um avatar que passou por aqui que não se deu mal. Todos eles entraram pelo cano, dizendo isso aqui. Então, o que eu tenho de elemento para achar que alguma coisa vai mudar se toda a história, desde que a gente conhece,
Não estou nem falando do que a gente não pode provar. Estou falando daquelas coisas que tem livros, está documentado aí, de uns tempinhos para cá, recente. Então não tenho motivo nenhum para acreditar em essas coisas maravilhosas que a gente fica falando, né? É o que a gente quer, o que a gente deseja. O fato da gente querer desejar, nós estamos criando isso aqui. Trabalhar firmemente todos os dias para que isso aconteça. Então, pronto. Não. Né? Isso o que a gente tem que fazer. Assim, bom, eu não sou otimista, eu sou realista, né? Se eu fosse otimista, seria insuportável, né? O que eu faço, assim, dentro daquilo que eu considero realidade, que assim, o mundo como eu vejo, o mundo no qual eu acredito e o mundo pelo qual eu trabalho, né? Eu obrigatoriamente tenho que comportar dessa maneira. Por quê? Porque é tão fantástico, é tão legal, é tão super. Sabe, o que acontece é que a gente tem essa convivência entre o ciclo que terminou e o ciclo que começa, né? E faz parte do processo a gente dar um jeito no ciclo que termina. O que não pode deixar é que esses resíduos do ciclo anterior, ele chute o pau da barraca e o negócio vira esculhambação. Então, a gente tem que agir para, dentro da abrangência de cada um, da potencialidade de cada um e dentro da lei humana e lei divina, a gente trabalhar para que a coisa se transforme e para que todos consigam ver o quão mudado já está as coisas. É natural, nesse final de ciclo, que tudo que está no piso ali, cristalizado, aquela crosta, que isso tem que vir à tona para que daí então, em vendo a luz do sol, seja sublimado. É o que está acontecendo agora. O que a gente tem que fazer, especialmente no caso do Brasil, que é uma nação de novos, é uma nação de gente antiquíssima, mas com um novo estado de consciência apropriado para a terra do Avatara. E por conta disso, puros, né? Ou ignorantes no bom sentido. É como chega o conquistador, né? Mostra um espelho para o índio dá um caixa de banana para ele, troca fruta por espelho. Sim. Então o que a gente tem que fazer é contribuir para que daí os brasileiros, né, parem de trocar banana por espelho. E se alguém falar assim, como é que eles chamam de nação da banana? Como é que tem o Brasil chama de país das bananas ou bananolândia? Eu uso um termo como se fosse depreciativo. Não é? Ótimo, porque nos países onde a banana tem mais sabor no mundo é no Brasil. É o país das bananas. Ótimo, é melhor do que ser o país das bombas, o país das mentiras, isso o país do deserto, o país do petróleo que acaba. É ótimo ser o país da banana. O que a gente tem que aprender é assim, não ser usado para alimentar preconceito, não propagar preconceito, não deixar que escolham os ódios que a gente tem que sentir, não se deixar ser manipulado, defender essa pátria, defender essa nação, defender esse povo. Em fazendo isso, nós somos imbatíveis. Né? E aí vem a questão de se criar uma nova ordem social onde o preconceito seja mantido somente em livros para tentar descrever para as pessoas o como era alguma coisa que existiu na humanidade e que hoje já não existe mais. Só que daí isso não pode ser colocado como um modelo obrigatoriamente para que uma nova ordem social se instale como nação. A nova ordem social tem que ter se instalado e acontecido em cada um de nós. O preconceito, de maneira geral, ele vai deixar de existir quando ele não for propagado e quando ninguém mais sentir o ódio pelo outro. Quando isso não acontecer, não for mais propagado, aquele núcleo de onde emana o ódio, né, ele vai ficar gritando sozinho até acabar a voz e morrer por inércia. Tá bom. É tranquilo, é simples. Simples. Não, mas é verdade, Greg, é simples. Mas uns 7 bilhões de anos aqui do planeta Terra, aqui, nesse tempo que a gente conhece. Né? Não, Greg, assim... Bom, o que você falou no programa anterior ali para mim? Eu vou estar lá, se é que estou em algum lugar, né? Depois você vai lá me buscar. Pode ser que na superfície, pode ser na Garta, do lado de Xambala. Não tem problema. Não é? E vou te cobrar. E buscar pode ser... Jorge, assim, você lembra no Vida Inteligente, o negócio que a gente tinha na época? Então, eu acredito 100%, certeza, né? E eu trabalho para isso assim, ó,
nessa existência humana agora, nessa minha que está acontecendo, né? Sei. O dia que chegar o momento de pegar e pendurar a bengala e o chapéu no cabide para dar uma descansada, né? Se no dia anterior eu abrir a janela, eu vou ver um Brasil sinárquico, eu vou ver uma nação construída, eu vou ver um Brasil pacífico, eu vou ver um Brasil que seja digno das pessoas viver, eu vou ver um Brasil sem preconceito, com pessoas boas, no caminho da iniciação, eu vou ver isso. É por isso. E como eu não vou viver para sempre, então eu trabalho, e todos trabalham, falando eu, porque cada um Como que você não trabalha... vai viver para sempre? Você fala aqui que a vida não acaba, como é que você vai viver para sempre? Se acontecer, sim. Não, essa carcassinha. Tá. Então, a gente tem aí 20 anos de trabalho para deixar isso aqui assim, uma pátria pronta para o Avatar estar visível para todo mundo. Estou pagando para ver. Não, nós vamos ver, Grego. Vamos lá, tá bom. Vamos ver, tenho certeza que nós vamos ver. Então tá aí. Eu gostei, tá aí, estamos em cima da hora. Eu espero, olha, de coração, né, eu espero que você esteja certo. Espero que você esteja certo, porque que eu amo o ser humano, que eu conheço muitos seres humanos com letra maiúscula. Somos uma coisa só, mas tem seres que honram a graça de ser chamados de seres humanos. Que esses seres é que serão, sei lá, né? Que serão os realmente. Mas você sabe que a maioria, né, Grego, é para assim, tá um monte de gente reunida e aí tem um que tá com aquele megafone. 99,9% das pessoas eles são boas e aquele um que tá com o megafone é malvado. Qual é a voz que vai ser ouvida? Dos outros. Do malvado, que está gritando. Ah, sim, tá no megafone, tá ok. De fone de ouvido. Dele que está gritando, né? E aí os que estão ali hoje dizem assim, não, ó, para, porque a gente não pensa assim. Né? Só que daí, como é uma massa que ainda não sabe que tem poder, que é a diferença entre poder e autoridade, né? Demora um tempinho até que reaja. É esse tempinho até que reaja que a gente está vivenciando agora no Brasil. Agora, esse povo que trabalha aí, lesa a pátria, lesa a evolução... Fique com a orelha assim, com a pulga atrás da orelha, porque mexer com o Brasil não é bem assim, não. Então tá aí. Beleza. Repito para encerrar, espero que de coração que você esteja certo. Esteja certo. Como é que era quando na Grécia tinha o dos cacos de cerâmica, que daí você anotava o nome? Como é que é, Grego? Ajuda aí. Que daí tinha a Ática, tinha Atenas, daí tinha um lugar onde ficavam os oleiros, daí tinha um morro onde ficavam aqueles cacos de cerâmica e ostracismo, os ostracós. Ah, sim. Os caquinhos. Tá. E aí então as pessoas podiam decidir quem ia para o ostracismo por 10 anos, né? O político que cometia coisa errada, mas daí não era só isso não. É que assim, mesmo aquele que não fazia nada de errado, mas ele saía da tônica, né, da polis, né, que seria todos isolado. Exatamente, ele era isolado, mesmo ele sendo bom, e ele não perdia nada, todas as coisas dele ficavam, ele se afastava por 10 anos, fosse o caso mais 5, e depois ele voltava e retomava a vida para que nesses 10 anos ele aprendesse a compreender o que era a polis, né, o que era o demos, né, de onde o democracia, né, o demos somos todos nós. Então o que a gente vê hoje é que tem gente que não compreende o poder que o demos tem, que o povo tem, né? E tem que ficar atento. É isso aí. Então aprenda não, quem sou eu para dizer isso aqui? A gente tem que aprender a ser nós próprios e não marionetes como o Jorge frisou numa parte do programa. Não propagar. Você tem que propague o amor, fraternidade, compreensão, paz, a verdade que está em você, não o que os outros lhe impuseram. Porque é um processo de alimentação, sabe? Então, o que você dá volta para todos, inclusive para você. Isso aí. Deu bem, deu amor fraterno, dê paciência, sabedoria. Constrói um mundo bom e vive num mundo bom. E aqui eu já aviso de antemão aqui, porque já nos foi apresentado, né? A próxima abordagem é uma sequência praticamente sobre esse programa de hoje. Falamos sobre preconceito, né? E o nosso próximo tema vai ser a natureza humana, que vai dar para a gente falar. Então, para a gente acabar com os preconceitos, a natureza humana precisa fazer a sua parte. Então, Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Né?
E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.